A graça e a paz de Jesus Cristo. Seja muito bem-vindo a esse canal que compartilha leituras, estudos, meditações e reflexões com base nos capítulos da Bíblia. Nós estamos gravando o curso de Provérbios e hoje nós vamos gravar a aula de número 52. Na última aula nós gravamos Provérbios capítulo 27, do versículo 1 até o versículo 6. Então hoje nós vamos começar a partir do versículo 7 de Provérbios 27. O versículo 7 diz assim: A alma farta pisa o favo de mel, mas a alma faminta todo amargo é doce. Esse provérbio nos fala que existe uma situação estranha na vida, que a alma que é farta, aquela pessoa que é próspera, aquela pessoa que tem tudo o que ela deseja, muitas vezes é aquela pessoa que vive o tempo todo reclamando. Ela tem o melhor carro, mas ela reclama desse carro. Tem uma casa excelente, mas reclama da vida que tem. Porque tem tudo na mesa, mas encontra sempre uma razão de insatisfação. Existe um perigo de você estar farto e estar farta de alguma coisa que você tem em abundância e de você ser ingrato e ser uma pessoa que vive o tempo todo olhando para aquilo que está faltando. Então você pisa no favo de mel. Esse versículo, quando fala de favo de mel, fala das coisas boas que você tem na vida e que você não valoriza, porque se tornou tão comum você ver aquele bem que você tem, que você reclama e deixa de valorizar aquilo que você tem. Por outro lado, existem pessoas que não têm o melhor carro, o mais novo, o do ano, não têm a melhor casa, não têm toda a comida que você pode ter, mas elas conseguem ser agradecidas. Quando o texto fala assim, mas a alma faminta, todo amargo é doce, não significa que essa pessoa faminta esteja diante de algo amargo. A pessoa faminta é aquela que não tem tudo, ela ainda tem fome. A pessoa que está faminta pode ser aquela que não tem a melhor casa, o melhor carro. Então ela é faminta por quê? Porque ela pode ter mais. Ela pode vir a ter mais, mas ela não tem tudo. Mas aquilo que ela tem que corresponde ao amargo, o que seria o amargo? Que o carro não é o mais novo. A casa não é a melhor de todas. O lugar em que a pessoa mora pode não ser o melhor lugar. Mas mesmo diante disso, a pessoa naquilo que tem, ela consegue desfrutar, ela consegue dizer: graças a Deus eu tenho um carro, graças a Deus eu tenho uma casa, graças a Deus eu tenho alimento, graças a Deus eu tenho saúde, graças a Deus eu tenho uma vida e eu posso lutar para melhorar a minha situação todos os dias. Não seja uma dessas pessoas que, pela fartura que tem, chega a pisar naquilo que tem. Agradeça por aquilo que você tem. O que o versículo 7 fala é sobre ter a capacidade de sentir alegria com aquilo que você tem. Valorizar aquilo que você tem. Porque existem pessoas que não têm o tanto que você tem, mas conseguem ser agradecidas. E quando você consegue ser agradecido por aquilo que você tem uma vida mais doce.
Mas quando você não consegue ver aquilo que você já recebeu de bom, por mais que você tenha, você nunca vai conseguir ter uma vida doce. Sempre você vai querer mais, e sempre que você alcançar o que você quer, você vai continuar esmagando o favo de mel e vai continuar sempre carregando reclamação e tristeza e insatisfação. Versículo 8. Qual ave que vagueia longe do seu ninho? Tal é o homem que anda vagueando longe do seu lugar. Imagine que uma ave está andando longe do seu bando. As aves costumam andar, na sua grande maioria, em bandos. Elas voam juntas para os lugares em que elas querem estar, em que elas querem ir. Elas migram juntas do lugar do inverno para o lugar onde existe um clima melhor. Imagine que uma ave fique sozinha, vagueando longe do seu ninho. Essa ave ficará perdida, essa ave ficará mais vulnerável, será mais fácil de ser abatida, ficará sentindo-se solitária. O versículo 8 fala sobre ambientes. O homem que também se separa da sua família, que anda longe dos seus amigos, que se desvia para um caminho com pessoas que fazem algo totalmente contrário ao que ele estava acostumado a fazer, fica como uma pessoa perdida, sem saber o que fazer, sem ter o sentido da sua vida. Em outras palavras, o versículo 8 fala: se preocupe com o seu ambiente, com estar com as pessoas que te querem bem. Não vagueie por essa vida sozinho. Procure amigos para que você possa se desenvolver, para que você possa construir os seus projetos, para que você tenha uma vida de valor. Você não foi feito para viver sozinho. O próprio homem, quando Deus viu que ele estava só, colocou nele um sono, tirou dele uma costela, formou a mulher e disse: não é bom que o homem esteja só. Falhei uma adjutora que lhe corresponda. Então você que anda solteiro, procure pensar na possibilidade de um casamento. Muitas pessoas nos dias atuais dizem: mas o casamento ficou algo difícil. Mas você pode procurar em uma igreja, em uma comunidade, pessoas que tenham comprometimento de caminharem também com Deus. E você pode também falar com Deus e pedir para que Ele lhe dê sabedoria e lhe encaminhe para o lugar em que você possa encontrar uma pessoa com quem ter um bom casamento. Na Bíblia, em João, no capítulo 14, nos versículos 13 e 14, está escrito que: se vocês pedirem alguma coisa em meu nome, eu o farei, para a glória do meu Pai. Se vocês pedirem alguma coisa em meu nome, eu o farei. Então peça para que Deus lhe ajude nesse projeto. Se prepare como uma pessoa que tem responsabilidades e que tem compromisso com Deus e que tem sabedoria. E peça para que Deus lhe encaminhe para encontrar uma pessoa que também tenha relacionamento com Deus, que também tenha sabedoria e que também esteja envolvida com o projeto de se desenvolver e construir uma vida de valor nessa terra. Não ande sozinho. Ande com as pessoas que vão carregá-lo para um caminho melhor. Assim como uma ave que caminha junto
como as outras aves que migram do inverno para o verão, saia do inverno para o verão. Versículo 9. O óleo e o perfume alegram o coração. Assim a doença do amigo com o conselho cordial. O óleo e o perfume são elementos de valor. O óleo simboliza a presença do Espírito Santo. O perfume simboliza boas ações. A pessoa que pratica boas ações é uma pessoa que por onde passa deixa a sua marca, deixa o seu registro, deixa um bom cheiro. As pessoas, quando lembram de quem pratica boas ações, dizem como nós sentimos a falta daquela pessoa, porque era sempre uma boa pessoa, que fazia diferença quando estava aqui entre nós. Como nós sentíamos alegria, porque aquela pessoa tinha a presença de Deus e nós sentíamos a unção de Deus entre nós. Então, o óleo e o perfume simbolizam a presença de Deus e as boas ações. Quando você encontra pessoas que têm a presença de Deus e que praticam boas ações, você fica com o seu coração alegre. Quando você encontra aquilo que vale, você fica alegre. Assim também, quando um amigo está doente e você tem um conselho cordial, um conselho sincero, um conselho que vem do coração para dar força para o seu amigo doente, esse seu amigo doente, desse conselho, vai sentir a presença de Deus e vai sentir o perfume da sua cordialidade, da bondade com que você agiu com a pessoa. Em outras palavras, quando alguém estiver doente, ore pela pessoa e dê palavras de confiança, porque quando você fizer isso, isso vai ser da mesma forma como o óleo e o perfume, que vai alegrar o coração dessa pessoa. Transmita alegria para aquele que está doente, fazendo a sua oração e praticando a boa ação de dar uma boa palavra para que essa pessoa receba o óleo e o perfume da sua parte e fique alegre. Versículo 10. Não abandones o teu amigo, nem o amigo de teu pai, nem entres na casa de teu irmão no dia da tua adversidade. Melhor é o vizinho perto do que o irmão longe. Esse versículo tem que ser dividido em duas partes. Na primeira parte, não abandones o teu amigo, nem o amigo de teu pai. Nessa parte, o versículo está dizendo, quando um amigo seu, ou quando um amigo do seu pai, alguém que você conhece, estiver passando por uma situação de dificuldade e que precisa de você, não abandone o seu amigo nem o amigo do seu pai. Seja uma pessoa fiel. Seja uma pessoa que vai dar ali o apoio para o seu amigo e para o amigo do seu pai. Essa primeira parte fala sobre o compromisso de você ser uma pessoa fiel, uma pessoa leal, uma pessoa em quem os seus amigos e os amigos do seu pai podem confiar. A segunda parte é aquela que fala assim, nem entres na casa de teu irmão no dia da tua adversidade, melhor é o vizinho perto do que o irmão longe. Muitas pessoas, quando estão passando por dificuldades, elas telefonam para o irmão que está bem longe, muitas vezes até mesmo em outro país, esperando que esse irmão que está lá longe e que já está cuidando da vida dele há tantos anos,
possa ajudá-lo. Mas muitas vezes, a melhor pessoa para ajudar você não é o seu irmão que está lá longe, é o seu vizinho que está aí, perto de você. Então esse versículo traz um convite. Medite bem se isso que você está passando não é melhor que você peça ajuda para um vizinho do que para um familiar. Porque às vezes você vai perturbar o seu familiar no dia da sua adversidade, que está lá longe, e muitas vezes você vai preocupar esse seu parente com algo que é seu, e você vai tirá-lo da sua calmaria e vai deixar ele lá longe preocupado com você. Imagine se o seu irmão nem tem condições de sair de onde ele está para vir visitar você. Então é melhor você poupar o seu parente de uma má notícia que você está enfrentando para que ele fique em paz lá onde ele está. E é importante que, assim como você não abandona o seu amigo, nem o amigo do seu pai, quando você faz isso, você está sendo fiel às pessoas da sua vizinhança, o próprio Deus também vai preparar pessoas que são seus amigos, que estão à sua volta, que não vão abandonar você e que vão ajudar você a passar por essa situação. Não incomode o seu irmão, o seu parente que está longe no dia da sua adversidade, porque você pode preocupar o seu parente que está longe e não tem como te ajudar. É melhor você resolver a situação com o apoio, com a ajuda de quem está perto de você. Versículo 11. Sê sábio, filho meu, e alegra o meu coração, para que tenha alguma coisa que responder àquele que me desprezar. O versículo 11 está dizendo para que você seja sábio, para que você alegre o coração de Deus. Como que nós podemos ser sábios e alegrar a Deus? Buscando conhecimento de Deus, pela leitura da palavra, porque é pela leitura e pela meditação da palavra que nós vamos aumentando a nossa sabedoria. A sabedoria é conhecer mais a Deus. Quando você conhece as Escrituras que foram deixadas por Deus, você fica mais sábio. Você resolve os problemas com a instrução que você recebeu pela leitura da palavra, pela meditação da palavra. E quando você se torna sábio, você alegra o coração de Deus, porque Deus se alegra de ver os seus filhos tomando as decisões certas e prosperando, se desenvolvendo e crescendo diariamente. E o conselho de Deus aqui é que você seja sábio, que você alegre o coração dele, porque quando você é sábio, você sabe tomar as decisões corretas e você sabe como usar a palavra para construir, edificar, ajudar, dar conforto para as pessoas que precisam ouvir uma palavra amiga. E quando você é sábio, ele fala aqui, seja sábio, filho meu, sê sábio, filho meu, e alegra o meu coração para que tenha alguma coisa que responder para aquele que me desprezar. Aquele que é sábio e que alegra o coração de Deus, sabe o que dizer, sabe o que responder para aquele que despreza Deus. Porque tem a sabedoria. A recomendação de Deus é, seja sábio, para alegrar o meu coração, porque quando você for sábio, você certamente saberá o que dizer para aquele que me desprezar. Em outras palavras, o versículo 11 está trazendo a recomendação. Leia a palavra e medite nela. Estude
o seu comportamento, busque o autoconhecimento para que você seja cada vez mais perfeito na presença de Deus. Porque na hora em que você encontrar alguém que não honra a Deus, você saberá o que dizer para essa pessoa. Versículo 12. O avisado vê o mal e esconde-se, mas os simples passam e sofrem a pena. O versículo 12 fala que existe uma diferença entre a pessoa avisada e as pessoas simples. O que o versículo 12 ensina é: não seja uma pessoa simples. Quem é o simples? O simples é aquele que não medita na palavra. É aquele que não consegue imaginar que nessa vida existem muitas situações ruins, existem pessoas que desprezam a sabedoria e que praticam o mal. Os avisados são aqueles que sabem, pelo aviso dos pais, pelo aviso dos pastores, pelo aviso dos seus líderes, que a vida, ela tem desafios. Então o avisado, ele se precavê, meditando e lendo a palavra e buscando instrução e conhecimento, o avisado consegue perceber quando está diante de um mal que lhe vem chegando. O avisado percebe que uma pessoa está com intenção de adultério e ela já se desvia dessa pessoa. Um avisado vê quando uma pessoa é desonesta e já desvia e não faz o contrato com o desonesto. O avisado percebe quando uma pessoa está com ira e mal intencionada e ele já corta o caminho para passar de largo dessa pessoa que está com fúria ou com ira ou com mágoa. O avisado sabe como lidar com as situações, ele vê o mal de longe e ele se esconde do mal. Agora, os simples são aqueles que são ingênuos, aqueles que são inocentes, aqueles que não param para fazer a leitura das intenções das outras pessoas. E elas fazem contrato de qualquer maneira e sofrem prejuízo. Caem nos laços de adultério, são presos facilmente e eles sofrem a pena, sofrem as consequências dos seus deslizes, das suas falhas, das suas quedas, porque não viram o mal. Mais uma vez, o versículo 12 traz a orientação do quanto é importante buscar a sabedoria. Na aula 1, nós falamos por que estudar provérbios. E nós vimos que, logo no capítulo 1, está escrito nos versículos 2 a 6 as razões que levaram o rei Salomão a escrever provérbios. Ele fala: para dar aos simples prudência, para fazer os sábios ficarem mais sábios, para dar aos jovens o conhecimento. Então, Provérbios é um livro a ser meditado, porque Provérbios é um livro de aviso. Ele faz que você seja mais avisado em relação à vida e que você perceba mais facilmente as intenções das pessoas e se esconda do mal, e não seja simples de passar e sofrer as consequências, as penas pelos erros cometidos. Versículo 13. Quando alguém fica por fiador do estranho, toma-lhe tu a sua roupa e penhora-o pela estranha. Esse versículo está dizendo: se você conhece alguém que ficou como fiador de uma pessoa, quando ele fala estranho, não significa que você tenha que ser fiador de alguém que você não conhece. Significa que você é fiador de quem quer que seja.
Veja que esse texto fala que se você fica por fiador de um estranho, o texto aqui diz assim: pegue a roupa dessa pessoa e penhore a roupa dela pelo estranho, pela pessoa estranha. Se alguém ficar por fiador de alguém estranho, então você deve pegar a roupa dela e dizer assim: essa roupa agora vai ficar comigo, como penhora, como a garantia. Já que você deu a fiança para um estranho, então eu vou pegar as suas roupas e vou ficar com elas como garantia, para que você perceba o quanto você se comprometeu. Imagine que a pessoa fala para você: fiquei de fiador do fulano. Você fala para essa pessoa assim: me dá as suas roupas aqui. A pessoa entrega as roupas para você. Você pega as roupas dessa pessoa e fala assim: agora você perdeu essas roupas. Elas vão ficar comigo como a garantia de que você vai cumprir essa fiança se esse estranho não pagar. Imagine essa cena. A pessoa vai olhar para você e vai dizer assim: não, não, você tem que me dar a minha roupa de volta. Você não pode pegar a minha roupa como garantia. E aí você vai dizer para a pessoa assim: eu só estou fazendo isso para que você perceba a loucura que você fez. Assim como você se sentiu indignado de eu pegar a sua roupa e dizer para você agora: é tudo meu agora, vai ficar de garantia? É isso que vai acontecer se esse fulano não pagar a conta. Você está preparado para isso? O versículo 13 traz a recomendação de que você não seja fiador de uma pessoa que você não conhece, de uma pessoa que você não sabe se vai honrar o seu compromisso. Há pessoas até que dizem que você não deve ser fiador nem mesmo daquele parente que você sabe que é desonesto e que não cumpre o contrato. E que você deve dizer para ele: eu não vou ser o seu fiador porque você sempre desonrou os contratos. E eu não estou em condições de honrar o compromisso que você está firmando se você faltar ou se você falhar. Então eu amo você, mas eu não posso ser o seu fiador. Então o versículo 13 está falando sobre os perigos da fiança. Se você resolver ser fiador de um estranho ou de um parente que você sabe que sempre falta com o compromisso, esteja preparado para que você pague essa conta. Se você decidir entrar na fiança, entre consciente daquilo que você está fazendo. Versículo 14: o que bendiz ao seu amigo em alta voz, madrugando pela manhã, por maldição se lhe contará. Imagine que você ou que alguém que você conhece fica bendizendo, elogiando você o tempo todo, em alta voz. O fulano é muito bom, o fulano está indo muito bem, o fulano se casou muito bem, o fulano conseguiu uma promoção muito boa, o fulano está prosperando muito. O que você pensa quando essa pessoa, logo cedo, e o tempo todo fica falando e elogiando você e falando da sua vida? É de se ficar desconfiado. Por que a pessoa não está cuidando da vida dela? Por que a pessoa está o tempo todo repetindo da minha vida, da sua vida? A Bíblia conta no livro de Atos dos Apóstolos que quando Paulo chegou na cidade de Filipos, uma jovem ia atrás dele e dos seus amigos que estavam pregando na cidade, dizendo: esses homens que vos anunciam essas palavras são servos do Deus Altíssimo.
E a Bíblia conta que aquela jovem ficou por vários dias indo atrás de Paulo e dos outros discípulos, dizendo isso todos os dias. Até que Paulo olhou, virou-se para ela e disse: Espírito do diabo, sai dela. E aquele espírito de adivinhação que estava naquela jovem saiu, e ela parou de persegui-los e dizendo: esses homens são homens de Deus. Então essa passagem nos mostra que se você está o tempo todo falando bem de uma pessoa, pense, por que você não está cuidando da sua vida? Ficar feliz pelo sucesso do outro está bem, mas quando você fica fixado nisso, talvez você esteja carregando uma inveja no coração que você não percebeu. Procure cuidar da sua vida. Mesmo que você esteja muito feliz pelo sucesso do outro, quando você fala daquela outra pessoa o tempo todo. Esse versículo 14 diz que as pessoas que te ouvirem fazendo isso vão achar estranho. E vão contar para a pessoa: olha, aquela pessoa não para de falar da sua vida. Isso não vai ser bom para você, vai ser contado como se você estivesse amaldiçoando a pessoa. Cuide da sua vida. Procure colher o bem para que você possa contar das bênçãos que você tem recebido. Verso 15. O gotejar contínuo no dia de grande chuva e a mulher rixosa, um e outro são semelhantes. Veja que o versículo 15 está te falando que a mulher que é chata, que sempre está reclamando da vida, que sempre está trazendo uma rixa para dentro da casa, é igual a uma goteira num dia de grande chuva. Imagine que aquela goteira, num dia de grande chuva, fica lá, gotejando. Você escuta aquela goteira o tempo todo no seu ouvido, martelando, martelando, martelando. Vai arrancando a sua paciência, vai gerando desconforto, vai fazendo você dizer: que situação ruim essa goteira. Eu não vejo a hora de passar essa chuva para poder fechar essa goteira. Eu não vejo a hora de resolver essa situação. Eu não vejo a hora de tirar essa goteira dessa casa. Então a pessoa que é rixosa vai provocar no marido essa mesma sensação. Eu não vejo a hora de terminar esse casamento, de acabar esse relacionamento, de resolver essa situação. Não seja uma pessoa rixosa. Converse com seu marido, procure resolver o problema. E se você é mulher e tem alguma dificuldade, leia Provérbios, capítulo 31. No capítulo 31, a mãe do rei Lemuel traz conselhos para que ele escolha uma esposa. É uma mulher, a mãe de um rei, dando conselhos para o seu filho de como ele deve escolher uma mulher que é virtuosa, que tem virtudes. Leia e medite no capítulo 31 de Provérbios. E se você tem uma esposa que está sendo rixosa, compartilhe com ela o texto de Provérbios capítulo 31. Para que ela pense, para que ela medite nesse texto, para que ela possa ter conhecimento. Medite você também em Provérbios 31. Se você é solteiro, você ainda tem a chance de escolher uma mulher que tem virtudes. Estude bem o capítulo 31 de Provérbios
Anote em um papel quais os critérios para que você escolha uma boa esposa. O versículo 16 fala assim: aquele que a contivesse conteria o vento, e a sua destra acomete o óleo. O versículo 16 é um complemento do versículo 15. O versículo 15 fala que a mulher rixosa é como a goteira, que não para de gotejar num dia de grande chuva. O versículo 16 fala: aquela pessoa que contivesse a goteira seria como conter o vento. Você pode conter o vento? Se você colocar as mãos na frente do vento, o vento continua batendo contra você. Não tem como você carregar ou segurar o vento, porque o vento bate de todos os lados. O versículo 16 está dizendo que a mulher rixosa é igual. Por mais que você tente agradá-la, por mais que ela esteja reclamando, você fala, então ok, eu vou te dar isso que você está reclamando tanto. Ela vai procurar outra coisa para reclamar. Você resolve essa outra coisa, ela encontra outro problema para você. Então a mulher rixosa é que nem a goteira. Por mais que você tente conter a goteira, por mais que você tente satisfazer a pessoa, é como se você estivesse contendo o vento. Você não consegue. E a sua destra acomete o óleo. Imagine que você pega a sua mão direita e coloca no óleo. O óleo é escorregadio. Se você colocar a sua mão no óleo e tentar segurar um copo, segurar um prato, segurar qualquer coisa, vai escorregar. Em outras palavras, você não vai conseguir segurar um copo, um prato, porque você tentar satisfazer a mulher que é rixosa, tentar conter essa situação não adianta. É a mesma coisa que você tentar conter o vento, é a mesma coisa que você mergulhar a sua mão no óleo e tentar segurar alguma coisa, você não consegue. Veja que se você é solteiro, você ainda tem a chance de perceber se a mulher é rixosa e ficar longe dela. E se você é uma mulher rixosa, perceba como que o texto de Provérbios trata você. Trata você como uma pessoa que não tem solução, que não tem resposta, porque você traz problemas atrás de problemas, ao invés de trazer a solução. Comece a pensar em ser a solução. Medite em Provérbios 31. Versículo 17. Como ferro... Eu não vou ler o versículo 17 porque agora que eu vi tem 38 minutos essa gravação e cada aula tem que ter no máximo 30 a 35 minutos. Então eu vou parar aqui no versículo 16, na próxima aula vamos ler o versículo 17. Deus abençoe a sua vida. Se você gostou desse conteúdo, curta, comente e compartilhe com alguma pessoa que você lembrou agora que precisa ouvir essa mensagem. Fiquem na paz de Jesus. Amém.